E assim, hoje é um tema que eu acho de grande responsabilidade. Eu sei que toda vez que a gente falar aqui na frente, há muita responsabilidade do que a gente fala. Mas hoje é um tema que eu acho que a gente pode botar como base e fundamento de todas as coisas que a gente crê. Então não dá para se falar de evangelho, ou de Bíblia, ou de cristianismo, ou de irmãos, ou de família de Deus, ou de processos, ou de construções, ou de mecanismos do corpo, se não se falar da fé. Então, por que eu falo que é um grau de muita importância? Porque, meus irmãos, em tudo que nós concluímos, se a gente não tiver a convicção, a certeza daquelas coisas que nós não estamos vendo fisicamente, mas no olhar do Espírito elas já existem, a gente vai ter uma conversa muito vazia. Então, por que eu acho que é importante? Porque, ao falar disso, a gente vai estar fundamentando todas as coisas que a gente vai falar depois. Então, quando eu usar uma frase aqui, se eu não tiver fé suficiente para crer nela, ou você não, então a gente está aqui realmente fazendo uma reunião sem propósito. E aí, então, por isso que eu acho que o tema de fé é muito importante. Aí eu queria introduzir, foi o que eu tentei falar, mas de vez em quando não de maneira muito clara, o que é fé de um olhar mais objetificado. O que é isso, Mateus? Olhar como se fosse uma comparação. Fé, para nós, isso aqui não está na Bíblia. Isso aqui é como eu imagino, personificando a fé. Para a gente tentar ser mais entendido e didático. O que quer dizer? Para mim, fé, agora para o Mateus, fé é como se você conseguisse botar uma lente. Você tem seu olho físico. O seu olho físico, muitas vezes, ele cansa, ele fica embaçado. E eu acho que a vida terrena é como se fosse isso. No mundo nós temos uma vida embaçada. Nosso olho, nossa visão é embaçada. Lá em 1 Coríntios 13, lá no finalzinho, Paulo diz assim: a gente vê como se fosse olhar assim o bronze, como um espelho, e esse espelho estivesse meio embaçado. Eu não sei se a comparação que Paulo está usando no 1 Coríntios 13 é como se você já assistiu o filme do 300? Todo mundo já viu, né? 300 espartanos, tinham uma guerra e ganharam não sei quantos prestes, todo mundo já viu. E lá eles têm escudos, e com esses escudos eram muito brilhosos, e muito brilhosos esses escudos, que as pessoas conseguiam ver. As outras, por exemplo, tem um escudo de bronze, e ele é tão bem polido que dá para ver, mas dá para ver de maneira clara? Não! Provavelmente, se você pegar seu iPhone última geração, ou seu Samsung Note, não sei o que, você vai ver de maneira mais clara, porque há uma lente melhor. Então, o que eu estou querendo dizer? Fé, então, é como se a gente trocasse um olho físico por uma lente espiritual, onde você conseguisse não ver as coisas dessa maneira turva, como a gente leva a vida. A gente leva a vida achando que a vida é a vida terrena, então a gente vê de maneira turva. Parece que a vida ela foi feita para ser vivida só em 60. Peraí, vou fazer uma estimativa. A minha geração chega nos 60 anos. Eu faço para todo mundo. Minha geração não chega em 60 anos. Então, a gente leva a vida como se a gente fosse chegar em 60 anos só. E a vida acabaria. Sabe de que é essa visão? É a vida terrena. É o nosso olho terreno, físico, onde a gente só consegue ver de uma maneira embaçada. Mas com o olhar espiritual, com a lente de Deus, com aquela lente bonitinha, perfeita para nós, onde foi gerada no Espírito para nós não vemos a vida de uma maneira embaçada, como se 60 anos fosse toda a nossa vida. Mas 60 anos não chega nem a ser perto do que é a nossa vida, porque nós fomos gerados no Espírito. Então, gerado no Espírito, 60 anos é muito pequeno, comparado à eternidade. Então, por que eu estou falando? Fé é aquela lente que você consegue ver as coisas, não com uma visão só terrena, no que você pode tocar, mas aquilo que você vê e não vendo de forma física, ela já existe no plano espiritual. É por isso que a fé é a certeza das coisas que existem, mas não se vê. Ok? Por que eu estou falando isso? Eu quero introduzir porque, ao longo da minha pregação, eu espero que muitas coisas fiquem claras. Talvez não, porque eu sou atrapalhado. Mas vamos tentar. Então, eu queria, nessa breve tarde,
Eu queria pedir que o Lucas subisse aqui para que ele me ajudasse. Por que mesmo? Porque eu acho que o assunto é muito para subir. Eu nem falei para ele, eu estou chamando de superior. Eu acho que é de maneira muita responsabilidade que a gente converse sobre o assunto e que eu preciso de uma testemunha. Para que tudo que eu fale se estabeleça uma verdade. Para que eu não informe a vocês aquilo que eu acho, mas que dois encontrem no Senhor a revelação da verdade. Então, tudo que eu falar, se o Lucas disser amém, está tudo certo. Vamos junto. Se alguma coisa que eu falar, talvez, confunda você, ele está aqui com exemplo. Porque de vez em quando ela atrapalha. Então, vamos lá, meus irmãos. Hoje nós vamos ler o texto de Marcos 5, por favor. 5. Você conhece esse texto? Marcos 5, 21. Todo mundo já viu? Marcos 5, 21. Amém? Todos estão lá? Amém. Primeiro, antes da gente ler um texto muito bom e muito legal, onde nós vemos um comparativo de uma fé, Deus voltando a fé de um rapaz chamado Jairo, um senhor. Eu queria que a gente começasse a tratar um pouco sobre o que é fé para nós. E aí eu queria começar dizendo o que Paulo fala lá em Romanos 2, lá no finalzinho. Não, na verdade é Romanos 1. Uma vez se questionaria na humanidade. A humanidade se questionaria. Deus apareceu. E a grande pergunta seria: como Deus se revelaria? Como Deus se fez presente em nós? E parece que Paulo trata dois pontos para nós. Ele diz: Deus se apresentou para nós de maneira interior e de maneira exterior. O que significa isso? Deus se apresentou à humanidade de duas maneiras. De maneira de exterior. Você sabe qual é a maneira exterior. Saia para a rua. Veja as grandes obras. Veja a grande criação. Veja o firmamento, veja a chuva, veja o sol. Veja o ar que você respira. Deus se apresenta a você de uma maneira exterior. E você sabe que com todo o seu poder, Ele criou todas as coisas. Então Deus, criando todas as coisas com o seu poder, se apresentou à humanidade de maneira exterior. Mas Paulo comunica a nós, para que ninguém tivesse desculpa, e ele usa esse termo, para que ninguém se desculpe de não ter conhecido a Deus, Deus apresenta-se de uma forma diferente. E aí eu queria que você olhasse para o seu coração e dissesse: no fundo, sempre há um vazio, e o homem sempre busca uma espiritualidade. E esse vazio foi colocado pelo Senhor nas nossas vidas para que Ele preenchesse. Então Deus se apresentou a nós de uma maneira interior. E aí sabe por que eu acho que isso é verdade? Porque se você for no lugar mais distante da face da terra e lá tiver uma pessoa, o povo vai fazer um culto a alguma coisa. Mas haverá alguma adoração a alguma coisa. Quer ver um exemplo? O povo de Israel, Moisés subiu ao monte. Não demorou tanto assim. Mas eles viram um bocado de milagre. Deus se apresentou de maneiras poderosas. Mas porque um breve momento, o líder espiritual deles sumiu, eles se acharam no direito por ter esse problema com a espiritualidade deles. Eles criaram Deus para si e adoraram aquele Deus chamado aquele bezerro de ouro. Até que Moisés chega e destrói tudo. Então a gente conclui que há em nós alguma coisa que faz com que a gente precise adorar alguém. E aí, isso é muito fácil de concluir. Isso é muito fácil de concluir, porque você que está aqui adora o único Deus verdadeiro. O Deus sobre todos os deuses. Mas a gente conhece na nossa vida várias pessoas que têm outros deuses. Há um Deus
Há um Deus que é um Deus de madeira. Há um Deus que ele é dedicado ao sol. Há um Deus que é um animal. Há um Deus que são espíritos, que a gente chama os espíritos diabólicos que dão nome para eles. E aí você olha, há vários deuses no mundo. Então alguma coisa no ser humano precisa de adorar alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque para mim é muito importante que a gente olhe como nós estamos vendo o Senhor. Eu vou explicar isso na história de Jairo, mas eu estou tentando introduzir tudo que eu preciso falar logo nisso. Eu quero dizer essa noite aqui, e de uma maneira mais clara possível, é que há vários deuses. Então, para o nosso Deus, ele é o Deus de tudo e de tudo que existe. Então, você não precisa de fé para acreditar em Deus. Sabe por quê? Mas nós precisamos de fé para acreditar na relação que ele criou. E aí eu vou dar meu opinião. Vou repetir a frase, porque ela vai se perdurar até o final da mensagem. Eu sei que parece, vai pensa um pouco. Olha o que eu estou dizendo. Nós não precisamos de fé para acreditar em Deus. Mas nós precisamos de fé para acreditar na relação que Ele mesmo criou. Por que, meus irmãos? Porque o Deus, o nosso Deus, o Deus de todo o universo, soberano de todas as coisas, não precisa que você acredite nele para ele existir. Não precisa. Deus vai continuar sendo Deus se o Lucas não acreditar nele. Porque a opinião do Lucas não interessa para Deus, porque ele continua existindo. Então, dá para concluir que não precisa de fé para acreditar em Deus? Não, Deus continua existindo, além da sua fé. Então, por que nós precisamos de fé para acreditar na relação dele? Porque Deus, sendo Deus sobre todas as coisas, e não precisando da nossa opinião, que é isso que o Romano 9 fala, Deus não precisando da nossa opinião, criou uma forma que o homem conseguisse alcançá-lo. Então ele criou o quê? A relação. E a relação é criada a partir de uma família. E essa família se chama... E essa relação é uma relação de paternidade, aonde nós temos que ter fé para acreditar em Deus, porque Ele é nosso Pai. Eu quero repetir de novo, a gente tem que fazer um esforço, invocar, no melhor linguagem aparece, invocar, meu irmão, para acreditar e ter fé que Deus é nosso Pai. Porque sabe como nós tratamos o nosso Deus? Como se Ele fosse um rei que pudesse nos dar todas as coisas que nós pedimos. E sabe como é o nome disso? Tudo que nós pedimos a um Deus e nos esforçamos para isso, e a gente acha que tem o direito de conseguir porque a gente fez, sabe como é o nome disso? Você sabe como é o nome disso? Nós estamos envoltos na nossa sociedade belemense e vigência. Nós chamamos, sabe como é o nome disso? Idolatria. Onde nós cumprimos um papel e tudo que nós pedimos para esse cara, a gente faz o que ele quer e a gente acha que tem o direito de nos dar o que a gente tem o direito de ter porque a gente cumpriu o que ele pediu. Sabe como é essa idolatria? Então, por isso que eu estou dizendo, nós precisamos de fé para acreditar que Deus é nosso Pai mesmo. Que a gente tem que tratar Deus como Deus. E aí Ele é tão longe que a gente fica idolatrando Ele, ao invés de entender que Ele é nosso Pai e a fé para acreditar na relação que Ele tem. Porque Ele é Deus acima de todas as nossas opiniões. Amém, meus irmãos? Amém. Posso ter exemplificado para não exemplificar. O esforço é tão grande para Deus se tornar nosso Pai, que é geral, esse problema é meu também. Por exemplo, se você for falar com seu pai, falar com Deus, pega as suas orações do seu dia. Pega as suas orações do seu dia. Você normalmente tem hora para começar a orar e hora para terminar. Você tem tempos de oração. Você tem que orar de manhã cedo, 15 minutos, 20 minutos. Você tem que orar na hora do almoço, 15 minutos, 20 minutos. Normalmente, quando você começa, você inicia cedo, você é buscado, é começar com o Senhor. É um tratamento muito legal, não é um tratamento de espirituoso, mas é um tratamento muito legal. Só que quando você começa a sua oração, eu estou exemplificando, porque ele precisa se esforçar para acreditar no nosso Deus. Quando a gente começa a orar,
gente começa, Senhor, e já começa, é uma liturgia. Ela se torna assim, perdão pelos nossos pecados, e a gente começa a pedir. Normalmente você agradece, se lembra de agradecer de vez em quando você agradece meio generalizado, aí você começa a pedir. E toda vez é isso. Ah, Lucas, mas eu pedi para o Senhor olhar. Isso sim, quando você vai falar com o seu patrão, ou você vai falar com o dono da fazenda, você tem duas coisas que você faz para ele. A primeira, ou agradece pelo trabalho e pede o que você quer. Mas com o pai, a relação tinha que ser diferente. Eu não posso chegar com o papai e toda hora falar assim, pai, imagina, se todo dia eu chego para o pai e falo, obrigado, pai, por tudo que o Senhor me dá, e eu quero isso. Pai, obrigado, pai, por tudo que o Senhor me dá, e eu quero isso. Imagina, eu lembrei que a Camila tinha outro lado também aqui, mas todo dia a Camila chega, pai, obrigado por tudo que o Senhor me dá, eu quero isso. Pai, obrigado por tudo que o Senhor me dá, eu quero isso. Imagina esse diálogo entre o pai e o filho todo dia. Isso não é um diálogo de pai e filho, irmão. Isso não é um diálogo de pai e filho. Se for desenhar o que a conversa da Camila com o pai dela, com certeza de manhã ela manda um bom dia, quando lembra. Quando lembra, manda um bom dia no WhatsApp, pai. E aí de vez em quando, eu te amo. O pai, tudo bem. Pai, como é que o senhor está? É uma relação de quem quer proximidade, de quem se importa. E não que Deus precise que nós nos importemos, mas Deus precisa que nós nos esforcemos para tratá-lo como Pai. Por quê? Porque quando não tratamos como Pai, nós não entenderemos que nós temos direito à família. E se nós não entendemos que nós somos dentro da família de Deus, a gente não consegue alcançar os irmãos. Como eu vou falar para o Júnior? Júnior, Deus é o Pai. E quando eu vou apresentar para o Júnior Deus, eu vou apresentar para o Júnior Deus como o Senhor. Porque o que a gente apresenta é um cara rigoroso, um cara cheio de regrinha. E ele é. O tio Cláudio não deixa de ter regras. O tio Cláudio não deixou de falar que horário vai entrar, que horário vai sair. Mas não é esse o assunto que a Camila tem que falar com ele todo dia. Não que de vez em quando a Camila não vá pedir. Não que de vez em quando a Camila não agradeça. Mas a conversa tem que ser, pai, eu estou aqui. Pai, está tudo bem comigo. Pai, olha os nossos irmãos, olha a mamãe, o que está precisando disso hoje. Pai, é uma conversa de família e nós não nos esforçamos para considerar pai. E é um esforço, como a Deus falou, nós temos que ter fé para fazer fé, acreditar sem ver. Porque como nós não estamos vendo a paternidade, sabe que isso é tão difícil no Brasil? Me perdoe se não concordar. É porque mais de 70% das famílias no Brasil não dá na minha cabeça. Os filhos são criados sem paz. Então, se os filhos são criados sem paz, eles não sabem a relação com o pai. Porque a relação com a mãe é uma relação que a mãe faz tudo. Normalmente a mãe ela é mais meu filho e tal. Mas o pai é uma relação mais de responsabilidade. Pega um pai e uma mãe quando está dirigindo o carro. Vou dar um exemplo do carro que é pesado. Vai falar, não, deixa ele a mãe. Mas tem isso, mas tem aquilo outro. Não, ele tem que criar responsabilidade. É uma relação que nos amadurece. Por isso que a igreja no Brasil ensina uma igreja infantil nas ações. O que nós vemos no texto bíblico, nós não vemos na igreja no Brasil. Reunião de casa em casa, um espírito acolhedor, um espírito de família. O que eu estou falando para você, irmão? Que é um esforço de ser nosso pai, é um esforço para mim também. Amém. Para mim. Então, eu vou usar um exemplo, por exemplo, de Abraão. Abraão foi chamado. Abraão ser chamado, Deus chama ele. E quando Abraão sai da sua tenda, diz que ele vai ser pai de uma multidão, Deus leva ele lá para fora. É bonito sempre. E à noite, ele manda ele olhar para cima. Eu imagino aquele céu do Oriente Médio, repleto de estrelas. E Abraão Deus diz assim: olha para essas estrelas, Abraão. E Abraão olha, lá foram 200 estrelas. E quando ele olha, Abraão creu, e por isso ele foi salvo. A fé de Deus já estava lá. Olha o que aconteceu. Abraão foi chamado. Então, Abraão conseguiu ouvir a voz de Deus. Precisou de alguma coisa de Abraão para ouvir
Não precisou que ele cresça nessa voz. Ele ouviu a voz. E ao ouvir a voz, Deus diz a Abraão: olhe para cima. Lá estão a tua descendência. E esse será meu povo a partir daí. Olha como Abraão acreditou fielmente que ele faria parte da família dele. Porque Deus prometeu para Abraão que ele teria uma família. E Abraão tendo uma família, essa família faria parte da família de Deus. E o seu filho, porque Abraão conhecia a promessa, e o seu filho sairia dessa geração. Então você tem que, esse que eu estou tentando dizer, a fé é para a gente conseguir incorporar esses coisas na nossa vida, que o nosso Deus não é aquele Deus feito para nos suprir as coisas. Ele vai fazer isso porque ele prometeu que nada nos faltaria. Mas o nosso Deus é um Deus de paternidade, onde nós temos que ter fé para acreditar na relação que ele tem com a gente. Porque se a gente ficar tratando ele como um Deus muito longe, que a gente faz as coisas para conseguir coisas dele, meu irmão, vai comigo. A gente não está fazendo nada diferente daquilo que é ir a um lugar, andar de joelhos numa rua, se amassar no meio de uma furdunço, para que Deus ouça de alguma maneira e que Ele cumpra aquilo que a gente fez uma promessa. Não há nada mais diferente que tem acontecido nas igrejas. Por isso me preocupa muito. Porque nós temos tratado Deus como uma moeda de troca. E Deus não é uma moeda de troca, Ele faz parte da sua família. Deus é a sua família e você tem tratado Ele como uma moeda. E aí sabe o que me questiona? Que eu queria dar um outro exemplo. Muitas vezes a gente olha para Deus, está tudo errado na nossa vida. Tudo errado. E a gente olha e diz: Deus, arruma aí. Aí Deus olha para nós. Eu imagino. De novo, eles estão pedindo para eu resolver as palavras que eles começaram errado. Eu acho que a fé é olhar para Deus com a mesma fé que o filho pródigo olhou e disse assim. Porque sabe o que o filho pródigo podia pedir? Ele podia dizer assim: não, eu vou fazer assim. Eu já gastei o dinheiro do meu pai, estou totalmente errado. Já fiz muita besteira na vida, mas eu vou lá de novo e peço para ele arrumar a vida que eu já estou. Ele não era para isso, não é isso que a gente faz? A gente está no lado ruim, olha o que acontece. A gente está na coisa ruim e a gente pede para Deus arrumar o ruim. Mas o filho pródigo não fez isso. E eu acho que é isso que é, para isso a gente usa a fé. A fé não é para fazer Deus arrumar nossa bagunça, mas a fé é para a gente conseguir ver aonde está o arrumado de Deus. E assim entrar no arrumado de Deus, é largar toda a vida, toda aquela vida que não é o arrumado de Deus, é a nossa bagunça, e conseguir se teletransportar para onde está a nossa relação com o Pai. Porque na relação com o Pai, todas as coisas estão resolvidas. Porque Deus já traçou o nosso caminho. Porque nós somos eleitos na fundação, desde a fundação do mundo, na barriga da nossa vida. Então, por que, meus irmãos, a gente está vivendo a vida como se Deus fosse o cara do final, ao invés de entender que Deus é o cara do caminho, e não olhando uma visão de expectativa, como se Deus estivesse lá no finalzão. E nesse final a gente vai lutando com as nossas forças para conseguir alcançar o final, ao invés de olhar com uma visão de perspectiva, que não é onde ele vai, mas é do lado. É uma visão de perspectiva. Deus está ao nosso redor. O nosso Pai está nos guiando no caminho. Então a gente para de pedir para Deus arrumar a nossa bagunça e a gente desiste dela e pula diretamente com o olhar da fé para o arrumado de Deus. Porque lá já está arrumado. Tudo que Deus fez já foi perfeito. Sabe quem conseguiu desviar tudo que aquilo era perfeito? Nós, gente. Quebramos toda a relação com o nosso Pai. Isso aconteceu em vários momentos da vida. Sabe o que representa a morte de Jesus? Sabe como Jesus foi à cruz? Você sabe como Jesus foi à cruz? Porque um homem, tendo a melhor das relações com Ele, vivendo o dia a dia com Jesus por 3 anos. Um homem, 3 anos vivendo com Jesus. Sabe qual foi o que pregou Jesus na cruz? O que decidiu agora Jesus vai para a cruz? Um homem o traiu. A traição representa pregar Jesus na cruz. A traição de Adão pregou Jesus na cruz. É
por isso que eu digo que a fé é acreditar na relação que o nosso Pai quer ter com a gente. E agora a gente vai poder já. Se você puder, e agora eu vou parar, porque a gente precisa ver. Lá em Jairo, eu quero que você olhe esse texto potencial. A gente vai pular a parte da mulher do fluxo de sangue, tá? Porque ela é no meio da história. A gente vai pular, por quê? Porque é longo. E eu vou ler rapidamente, brevemente com vocês. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Então Jesus está na praia. Provavelmente ele voltou para cá e falou, não pode ser que ele volte. Então chegou, provavelmente não, deve estar no outro evangelho, eu acredito. Então chegou um chefe da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés de Jesus. E lhe pediu com insistência, minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Um grande multidão seguia, apertando de todos os lados. E aí a gente vai para a história da mulher do fluxo de sangue. E a gente vai pular, porque nós conhecemos a história. 35. Então Jesus ainda falava. Chegaram os chefes da casa, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu. O que você me incomoda, Jesus, aí? Na verdade, eles falam, o que você me incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Então Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse. Ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos. Chegando, eu quero ser mal. Quem acompanhou Jesus? Ninguém acompanhou Jesus. Só a sua família acompanhou Jesus. Chegando ao chefe da sinagoga, Jesus viu alvoroço. Os que estavam lá choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, ela só está dormindo. Então riram dele. Mas Jesus, mandando-os todos saírem, então por favor, quando saiam, levou consigo o pai e a mãe da criança. E os que vieram com ele, entrou onde ele estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá comigo, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina levantou, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou que expressamente que ninguém soubesse e mandou que deixasse a menina comer. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado pela graça da Senhora Deus. Deus, que nessa tardezinha o Senhor nos ajude a compreender um pouco mais aquilo que o Senhor quer nos revelar essa tarde. Em nome de Jesus, amém. Então eu queria começar que a gente contasse um pouco dessa história. Quem é Jairo? Jairo é um senhor, chefe da sinagoga. Sabe quem é Jairo? Aquele cara que entende tudo sobre o que é ser um religioso. Sabe quem é Jairo? É aquele cara que cumpre a lei, e ao cumprir a lei, ele entende que cumprindo a lei, ele obedece a Deus, e está obedecendo a Deus, está tudo resolvido. Jairo é um cara judeu perfeito. Ele não é só judeu, Jairo é bom. Ele é chefe da sinagoga. Então ele não é só um simples, não pode nem falar assim, mas ele não é um cara que vai só lá na sinagoga, ele que coordena a sinagoga. Sabe o que eu acho que Jairo é? É aquele cara que, além disso, ele instrui a sinagoga. Então, meu irmão, Jairo é um cara que entende muito bem sobre o serviço. Jairo é aquele cara que vai fazer as coisas e espera que Deus cumpra a parte dele. E sabe como a gente percebe isso? Que ele começa assim, tendo Jesus voltado, Jesus voltou do... Sabe de onde Jesus voltou? Ele acabou de expulsar o demônio do Gadareno. O Gadareno é aquele cara, que eles, na verdade, eram dois endemoniados, totalmente perturbados, e Deus livra aquele cara. E ele sai lá da região de Decápolis, onde ele estava, é um pouco ao sul, e vai para Cafarnaum, que é um pouco ao norte, do outro lado. E ao chegar lá,
cura, ele já operou o paralítico, ele já fez cego enxergar, então lá ele é muito famoso. Então uma grande multidão junta. E aí chega quem? O chefe da sinagoga, chamado Jairo, vem e prostou-se. Não, se tem uma multidão, presta atenção como Jairo é importante. Se tem uma multidão em torno de Jesus, aonde que você consegue chegar em Jesus? Eu queria te explicar que o paralítico, Jesus tinha uma multidão. Os caras tiveram que abrir um telhado para ele chegar perto de Jesus. Mas Jairo não precisou. Tendo uma multidão, Jairo chega a Jesus, ele ainda consegue conversar e se ajoelhar. Eu imagino quando o Jairo chega, todo mundo abre. Ele chegou importante. Abre, o Jairo vai conversar. E o Jairo vai poder falar. E o Jairo tem totalmente opção. Então o Jairo é o cara que entende. Ele provavelmente também é famoso. Ele é o chefe dessa coisa. E pediu com insistência. E aí é engraçado, porque ele pede uma coisa para o Senhor. Ele disse: então você imagina um cara bom de serviço, um cara que sabe fazer as coisas. Ele chega e pede: Senhor, entendendo que Deus que Jesus é o quê? Senhor. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, por quê? Porque o Senhor já fez muitos milagres. Então Jesus, eu sei que tu pode fazer. Porque ele pede: Jesus, com insistência, minha filha está morrendo. Vem impor a mão sobre ela, para que ela seja salva e viva. Ele é o chefe da sinagoga. Ele agora acreditou que Jesus pode salvar, porque ele sabe que Jesus é poderoso. O que Jesus podia ter feito? Se importante, me diz o que dava para Jesus fazer. Jesus podia ir lá mesmo e dizer: irmão, Jairo, tua filha nem morreu. Eu já fiz coisa, eu acho mais difícil, porque ela está doente. Já resolvi o problema de cego. O cara tinha uma mão pequena, uma mão ressequida. Eu fiz ela virar fadinha de novo. Então, meu irmão, eu tinha um paralítico. Eu fiz o paralítico andar. Então, tua filha está doente. Daqui a gente resolve. Não. Então, Jesus quer tratar alguma coisa na vida de Jairo que eu acho que quer tratar na nossa vida. Porque Jairo achou que Jesus era a moeda de troca. Ele achou que pelo serviço dele dava para pedir para Jesus e ele tinha obrigação de resolver. Então a fé de Jairo precisava ser moldada. Porque Jairo estava acreditando que Jesus estava ali só para fazer um milagre. Porque Jairo estava tratando Deus com idolatria. Mas Deus ia moldar a fé de Jairo. Sabe o que Jesus disse para Jairo? Ele disse assim: Jesus foi com ele. Tua filha está mal? Está mal. Vou contigo. Para que Jesus foi com ele? Deus criou a humanidade. Não, Deus criou o mundo com a sua voz, com a palavra. Dava para resolver o problema de uma doença com isso. Dava para resolver. Então a crise é que Jesus quer acompanhar. Para Jairo entender: o Jesus de Jairo, eu vou contigo. Para que você pare. Olha como Jesus vai moldar a fé de Jairo. Jairo, você não vai sozinho, eu vou contigo. Não vai na frente não, eu vou contigo. Para que a sua fé seja moldada na nossa relação. Então, Jairo, eu irei contigo. Por que eu falo isso? Porque a nossa fé está sendo moldada num Deus totalmente longe de nós. Ao invés de entender que Ele é um Deus, que é um Pai, e fez um esforço danado. Por que eu falo isso? Porque Jesus morreu na cruz por um esforço danado de te chamar de irmão. E a gente está aqui chamando Deus de um cara muito longe. Então Jesus vai com ele. Uma grande multidão seguia e apertava Jesus de todo lado. Eu imagino já está complicado. Você olha para ele, se você tem um doente na sua casa e você só fica agoniado, Jesus ainda diz para ele: eu não vou curar agora, eu vou contigo. Só que ainda tem uns problemas. Porque você imagina, se tem uma multidão, muita gente, todo mundo quer tirar uma lasquinha, porque nem todo mundo entendeu que Jesus estava ali para a relação. Todo mundo. Então Jesus não conseguia andar livremente. Havia uma multidão apertando. E aí, para completar, Jesus não ia a multidão apertando. Imagina o Jairo lá, agoniado. Eu acho que Deus moldando a fé de Jairo. Já era agoniado. Será que Jesus não fala? Ele não entendeu o que eu pedi, a minha filha está morrendo. Eu fui específico. Eu não disse: minha filha está gripada. Eu disse: minha filha está morrendo. Porque eu nunca vi o chefe da sinagoga e se ajoelhar para um qualquer. Então ele foi humilde o suficiente para ir lá. Ele se ajoelha. Então
Então ele foi específico, ele disse: minha filha está morrendo. E Jesus foi andando apertado, e aí fica uma mulher, do nada, toca por trás. Eu imagino já olhando essa cena, porque você já viu quando você está atrasado, tudo e atrasa. O cara que passa na rua, tu está no carro, uma senhora resolve atravessar, uma criança sai correndo, tudo te atrasa. E ainda tem uma senhora, Jesus andando, toca na veste dele, e Jesus para, ele para de orar, saiu dentro de mim. Os discípulos agoniados também dizem: está todo mundo te tocando. Eu imagino já também cutucou o Pedro, disse: Pedro, apressa ele, porque é óbvio que alguém tocou nele. Está todo mundo aqui, Jesus para, vai procurar a mulher que o tocou. E lá eles têm uma boa conversa. Eu imagino Jairo, agoniado, minha filha está morrendo. Sabe que Jesus está mudando a fé de Jairo? Porque se é outro, sem fé, sem acreditar que Jesus está com ele, no mínimo tinha desistido. Porque, meu irmão, se o cara, ele diz que ele vai contigo, mas ele não resolveu o teu problema. É isso que eu quero que você entenda. Deus está contigo, mas ele não resolveu o teu problema. Porque talvez ele queira mostrar para você o quão importante é a relação contigo. Porque já está lá, ele está atrasado, a mulher, Deus curou a mulher do fluxo de sangue e eles continuam andando. E aí a gente pula para o versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, Jesus ainda fala, ele ainda dá umas ensinadas no caminho, e já era agoniado. Eu acho que aqui já vai entender um pouco mais. Chegaram alguns da casa de quem? De quem era a casa que o pessoal chegou? Ele pode fazer a pergunta. De quem foi a casa que chegou até Jesus? Quem chegou lá? Eram alguns da casa de Jairo. E qual foi a notícia? Qual foi a notícia? A menina morreu. Olha para mim. O que Jairo pensou? Só tinha um problema para ser resolvido. Era o quê? Curar minha filha. O único problema que eu pedi para ele. Ele não resolveu, ela morreu. O que você faz quando alguém não resolve o seu problema? Você vira de costas e vai embora. Muitas vezes até xinga. Ele disse assim: seu filho morreu. Já morreu. A sua filha já morreu. Por que você ainda está perturbando o médico? Olha como ele trata com Jesus. Por que você está perturbando o mestre? Jesus veio se apresentar como um irmão que se entregaria por eles. Então, eu olho para Jairo dizendo: já estou atrasado, todo mundo está me atrasando, minha filha morreu. Qual é a atitude de Jairo? Primeiro, Jesus diz para ele, sem levar em consideração: não tenha medo, apenas creia. Olha o que Jesus está falando: Jairo, o problema não é a finalidade do problema, eu estou contigo. Na relação você precisa ter fé. Jesus não mandou ele sozinho, Jesus estava com ele. Na relação, Jesus estava com ele. Então, Jesus só pediu para que ele tivesse fé. Tenha fé. Tenha fé, porque provavelmente a sua fé está sendo moldada. Eu acho que Jairo vai chegar no patamar de um cara que acha que Jesus é tudo aquilo que ele pode me dar. E Jairo vai chegar no patamar de Jesus me fez encontrar o meu propósito. E é isso que eu quero que a gente encontre nessa noite. Jesus permitiu que ninguém o acompanhasse. Olha o que Jesus disse para mostrar como isso é importante. Quem podia acompanhar Jesus? Ninguém. Por quê? Porque nem todos tinham fé suficiente para entender o que ia acontecer. Quem acompanhou Jesus? O Pedro. E Jesus já fala: e os seus irmãos. Todos aqueles que entendiam com toda certeza que aquilo era uma boa e grande relação do amor do nosso Pai. Eu não vou botar isso aqui sem querer na Bíblia, não. Vou botar isso aqui para a gente entender que quem precisava estar lá é a sua família. Deus levou para o milagre todos aqueles que criam na relação de Jesus, Pedro, Tiago e o João. Jesus levou para lá todo mundo que ia fazer parte do milagre. E aí vai todo mundo. Chegando na chave da sinagoga, Jesus viu o alvoroço.
Os que choravam, escanteavam muito. E ao entrar disso, porque vocês são alvoroçados, a criança não está morta, mas apenas dorme. Então Jesus mandando todos o que? Saíssem. Sabe por quê? Eu acho que eu sei por que Jesus quer essa hora. Porque sabe, se Jesus cura na frente de todo mundo, sabe o que o pessoal ia achar que Jesus era? É o que a gente acha que é. O curandeiro. O cara que usa todo o seu poder para resolver todas as nossas pendências. Nosso Deus é desse tamanho. Nosso Deus é desse tamanho. Que usa todo o seu poder para resolver o problema de uma doença. Nosso Deus é isso. A gente vai tratar nosso Deus como um objeto da qual a gente fica tirando migalhas dele para ficar resolvendo o nosso problema, ao entender que ele entregou muito por filho, como o amor maior do mundo, para que a gente se chamasse irmão. Então nós vamos usar a fé para entender que a gente faz parte da família dele. É por isso que Jesus disse: sai todo mundo. Não vai ficar ninguém na casa além dos meus irmãos, que são o Pedro, Tiago e João, o Jairo, que é o pai, e eu acho que eles são a mãe. É um milagre não ia acontecer. Eu lhe garanto que o milagre não é ressuscitar a menina, porque Jesus disse que nem morta ela estava. O milagre é converter uma família toda de uma incredulidade a uma família de fé. O milagre não é. Há milagre em ressuscitar a menina. Mas o propósito de toda a história é cumprir, é fazer com que Jairo entendesse que a fé dele não era só para curar esse menino, mas era que Jairo entendesse que Deus o acompanharia em toda a jornada, e lá ele seria seu irmão. E vamos ver o que Jesus faz. E riram dele, mas Jesus mandou que eu saísse, e levou consigo o pai e a mãe, e tomando a criança pela mão, Jesus toma o quê? É a segunda vez que ele diz esse quer. Jesus pega a menina pela mão. Eu acho que pegar a menina pela mão é o ato de Jesus mostrar para todo mundo. Ele faz isso também com Pedro, quando Pedro está afundando. Eu acho que é o mesmo ato. Ele pega a menina pela mão, como se fosse um ato de dar alguma coisa, de entregar alguma coisa. É como se Pedro, quase afogando, disse: qual é o ensinamento? Dou uma mão. Qual é o seu papel na vida do seu irmão? Qual é o seu papel na vida do seu irmão? Dá uma mão. Aí Jesus faz isso. Pedro fez isso. Pedro está afundando. Jesus podia ter feito o quê? Se Pedro está afundando, o que Jesus fazia? Endurecia o mar. E viraria a pedra no mar, Pedro parava de afundar. Jesus levitava Pedro. Vou fazer tudo com o seu poder. Por que Jesus se esforça para dar uma mão? Para ver se o pessoal do barco, que está olhando Pedro afundar, joga uma boia. Para ver se algum dos seus irmãos do barco, os 12 discípulos, pulam para dar uma mão. Eu acho que Jesus usa a cena pedagógica para a gente olhar mesmo que o ato de ser cristão, de ser irmão, é dar uma mão. Então o que ele olha para a menina? Ele dá uma mão. Ele diz: pegou a criança pela mão, ele dá uma a ela, ele pega ela e diz: menina, eu digo a você, levante-se, porque ela não está morta. Ela está dormindo. Jesus disse para nós: ela está dormindo. Ela não morreu, ela está dormindo. Para que ela teve que dormir? Para que Jairo entendesse que a fé não era para ser construída daquilo que ele pode lutar. A fé é para a gente entender tudo que ele já nos deu. Então a menina levanta imediatamente. E olha, vamos concluir o ensino, para dizer que eu não estou inventando. Tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Aí Augusto, não, ela andou tudo bem, mas ela estava muito doente. E todos ficaram admirados, né? Então Jesus ordenou duas coisas, que expressamente ninguém soubesse. Por quê? Para que ninguém tratasse o nosso Senhor como uma moeda de troca, porque ele não teve esse trabalho todo de se entregar lá na cruz, para a gente achar que ele seria só desse tamanho. Um Deus que resolve nossos problemas, porque isso aí você vai ganhar. Se você tem um problema na sua prova, você vai ganhar. Se tem um problema na sua vida, você vai lá no IAC que ele resolve. A tendência é tipo,
se algo demora muito, vai resolver todos os nossos problemas dele. Então a crise aqui não é resolver problema. Se nossos Deus fosse para resolver problema, ele já fazia a gente sem problema. A crise não é Deus se entregou para ter uma família. E a gente está usando a fé para resolver problema. Isso aí é idolatria. E mandou que a menina que desse de comer a menina. Para que a gente entendesse uma vez por todas. A menina estava bem. Ela conseguia comer e andar. Coisas básicas da vida. Amém? Eu queria orar com você. Quando o Mateus falou a primeira frase, eu vou confessar que fiquei bem incrédulo. Quando ele falou a primeira frase, quando ele falou Deus, não precisamos de fé para Deus, mas precisamos de fé para acreditar na relação. Mas quando ele cita o exemplo de Abraão, isso nos esclarece tudo. Ninguém precisou falar para Abraão que era Deus que estava falando. Mas Abraão precisou ter fé em Deus para acreditar em todo o propósito que ele tinha lá na frente. E pela fé de Abraão foram abençoadas todas as famílias da terra. A gente enxerga na história de Abraão, a gente enxerga na história que Mateus contou, que a finalidade de toda a nossa fé é abençoar todas as famílias da terra. Abençoar pessoas. Mas a nossa fé ainda está enterrada no que nós podemos conquistar, no que podemos resolver. Deus pode resolver a prova de matemática se você orar. Mas ele resolver essa prova de matemática não vai fazer você entender o que é a matemática. Porque o que ele quer é ser o pai que ensina a matemática para que você resolva a prova. Mas nós, em fé, estamos querendo que ele faça a prova. Eu queria ser mais ousado, sabe? Eu queria que o irmão, muita coragem, não quero que seja eu falando, venha e me conte um grande problema da sua vida, que possa contar aqui na frente para te cantar junto. Eu quero, assim, eu vou tentar entender. Quer que você chegue aqui e fale, eu acredito, eu tenho fé que Deus poderá resolver isso. Mas hoje eu entendo que se eu estou passando por isso, não é para que isso se resolva. É para que eu encontre o propósito disso. Se não for hoje, mas eu continuo, todo dia de semana passada eu falo a mesma coisa. Continuo querendo que seja uma igreja de testemunho. Por que, irmãos? Porque às vezes você tem um grande problema. Você tem financeiro, os mais problemas que você tem. Eu também, todos nós temos. Mas o problema não é olhar para o problema e falar, Deus, soluciona o problema. É olhar e falar, Deus, me faz entender que tu estás comigo para que isso tenha um propósito. Amém. Se não, meus irmãos, nós somos, me perdoe, porque eu tenho irmãos visitando, eu posso ter certa falha de palavras, mas nós estamos igual a muitos ricos. Existem igrejas do Oriente Médio que você faz isso para ganhar aquilo, você faz aquilo para ganhar aquilo outro. Nós não queremos isso. Nós queremos um pai que me ensine. Eu não quero, o meu sonho, a minha alegria foi aprender a andar de bicicleta com meu pai ensinando. Que eu tenho histórias para contar. Que Deus podia me criar andando de bicicleta. Mas Ele fez que eu entendesse o processo para viver a plenitude daquilo. Eu estou falando, não sei se está complicado, mas contando junto claro. A filha de Jairo podia ser curada pela palavra de Deus, porque existe outra história na Bíblia em que Deus pede para ser curado. E a pessoa vem e fala, Deus não pode dar uma palavra daqui, ela é curada lá. E Deus cura. Mas nessa Deus fala, não, eu não quero que seja curada lá. Nós vamos juntos. E você não vê em outra história Deus ser interrompido no meio do caminho. Mas essa Bíblia descreve que Deus foi interrompido no meio do caminho. E nunca é uma história muito esquisita, que alguém toca em Deus e Deus só fica procurando, sabendo quem é. Porque Jesus que conhece tudo, começa a perguntar quem. Nos parece que vai querer transformar a vida de Jairo. Parece que até a mulher do fluxo de sangue é para transformar a vida de Jairo. Porque para a gente parar de enxergar que a nossa fé vai resolver problema. A nossa fé é para conquistar coisas. A sua fé não é para cá, a sua fé não é para cá, a sua fé não é para nós. A sua fé não é para resolver a sua doença. A sua fé é para entender o porquê a sua doença acontece.
Papai, já contou esse exemplo aqui, termino com o exemplo do papai. Incerto. Papai teve AVC em 2001. Sendo que se fizerem uma espécie de ele tem a tomografia ainda tem um buraco dentro, um buraco no cérebro dele. E ele fala, se fala que o senhor está curado com criança. Ele tinha um problemão na vida dele, não era um problemão de saúde dele. Deus pode resolver esse problema? Alguém tem fé que Deus não pode resolver esse problema? Alguém acha que Deus não pode fechar esse buraco? Porque esse buraco Deus fez ele voltar 2 vezes e voltei. Em 2009 e 2011. Direto voltei. Alguém acha que Deus não pode resolver esse problema? Mas Deus está para resolver o problema? Não, Deus está para mostrar que, mesmo com o problema, Ele está todos os dias com o papai. Mesmo você carregando todos os seus problemas da vida, Ele está todos os dias entendendo esse problema. Ele quer mostrar que Ele é um pai que está pronto a carregar. Ou você crê nisso, ou você vai viver uma vida procurando resolver esse problema. E sabe quem conseguiu resolver o problema da vida? Ninguém, porque até os caras mais ricos do mundo têm problema. Até o cara que você acha que o dinheiro vai resolver esses problemas, né? É isso que a gente pensa, não sei, você pensa, eu penso também. Mas acha que o mal, hoje é o Elon Musk, né? Não, tem outro passando à frente. Você acha que o Elon Musk não tem problema, mas o cara não tem um horror de problema. E o dinheiro não resolveu. Por quê? Porque Deus está servindo também como pai. Mais uma vez. E Jairo resolveu o problema de Jairo. Na verdade, pelo andar da carruagem não era um problema, porque a filha dele estava doente, né? Porque ele descobriu que ela estava dormindo, ela não estava morta. Mas mesmo assim, Deus deu um conforto no final de Jairo. Eu disse a Deus. Amém, vamos orar. Essa piedade tem aqui. Pai, muito obrigado. Obrigado pela graça, graça maravilhosa. Deus, que o nosso coração possa ser aberto e entender que o Senhor é nosso Deus, acima da nossa opinião. Mas o Senhor fez de tudo para a gente entender e dizer que o Senhor é nosso Pai. E que entregou o irmão em favor da gente. Um sacrifício maior do que teve. Então, Pai, que o Senhor nos ajuda, Pai, a ter fé, que a gente possa cumprir de uma vez por todas que o Senhor está